Oi, pessoal! Estamos iniciando então a nossa segunda semana de estudos. O tema continua sendo o da primeira semana, que eram os tempos verbais. Eu apresentei então na nossa primeira semana o tempo verbal presente simples, o present simple, na sua forma afirmativa. Nessa nossa segunda semana, nós vamos expandir esse tópico e agora vamos tratar de sentenças negativas e sentenças interrogativas, tá bem? Então vamos lá. Quando eu estou tratando de tempos verbais, sempre que eu vou estudar um determinado tempo verbal, seja ele o presente, que é o que nós estamos fazendo agora, passado, futuro, etc., eu sempre vou ter que considerar ele sobre três perspectivas. A primeira são as sentenças afirmativas. Então, nós já estudamos como formular sentenças afirmativas no presente simples no nosso primeiro bloco de estudos da última semana. Então, agora, nós vamos expandir um pouquinho e ver como é que eu formulo sentenças negativas e como é que eu formulo sentenças interrogativas. Nós vamos tratar nesse vídeo, então, de quais são as regras de gramática para fazer essas formulações. Vai ter algumas diferencinhas aí com relação ao que vocês já viram sobre as sentenças afirmativas, tá? Então, vamos lá. Relembrando, então, numa sentença afirmativa, vocês precisavam prestar atenção sempre, a única conjugação, a única regrinha que eu tinha que prestar atenção era identificar quem era o sujeito, se esse sujeito era uma terceira pessoa do singular, e era nela que apareciam algumas alterações verbais. Eu chamei aqui de regra do S, mas são a regra do S ou suas variantes, né, nos casos específicos. Vocês lembram que tinham quatro situações lá com relação à aplicação dessa regra na terceira pessoa. Vamos fazer uma comparação aqui, então. Eu tinha uma sentença aqui, I work na school, eu trabalho em uma escola, né, com o verbo trabalhar. Não, como eu estava falando para vocês antes, para as demais pessoas não existe nenhuma alteração, nenhuma conjugação, eu simplesmente tenho um sujeito comum aqui, né? E aí na terceira pessoa, ou seja, ele ou ela, o she aqui, apareceu a regrinha do S. Então, é o que nós tínhamos como determinado. Para todas as pessoas, excetuando a terceira, né, as demais pessoas, I, you, we, they, o verbo não se altera, ele simplesmente vem na sua forma base, como aparece lá no dicionário. E as terceiras pessoas estavam sujeitas à aplicação da regra do S ou suas variantes, né? Recebe o S ou ES, assim por diante. Então, isso aqui nós já vimos no nosso vídeo anterior, na nossa primeira semana de estudos, são as afirmações no presente simples. O que vai acontecer então agora para formar sentenças negativas e interrogativas? Vai aparecer uma figura que vocês vão ter que começar a prestar atenção nesse conceito. Vai aparecer a figura do verbo auxiliar. Tá? O que é o verbo auxiliar? Tá? Vamos se perguntar, mas o que é isso então? Afinal de contas, apareceu um verbo novo na sentença. Vai aparecer outro verbo além do que eu estou tratando. Lembrando, estou falando de tempo verbal. Né? Nós vimos naquela primeira semana, expliquei para vocês o que era um verbo. Só que agora, além do verbo principal, vai aparecer outra figura. Nós vamos ter sempre dois verbos na sentença. Tá? Vamos ver o que é o verbo auxiliar. O verbo auxiliar, como o próprio nome já está sugerindo, ele vai aparecer nessas sentenças negativas e interrogativas para ajudar na construção, na gramática, na forma. Tá? Ele vai ser, então, como ele é o responsável, como ele é o que aparece na construção, ele vai ser responsável por indicar o tempo verbal. No caso aqui nós estamos tratando de presente simples, esse verbo vai estar no presente simples, e ele que vai indicar a terceira pessoa. Nós ainda estamos falando de presente simples, ainda tem as diferenças de terceira pessoa, só que agora apareceu esse outro verbo. Então ele chama para si toda a responsabilidade de formulação, indicação de tempo e de conjugação verbal. Tá bem? Então, quando eu estou tratando do presente simples, tá? O verbo que vai exercer a função de auxiliar é esse que está em destaque aqui para vocês. É o do. Então ele foi o eleito da vez para formar as sentenças negativas e interrogativas. Mas eu preciso prestar atenção, né? Eu tenho o seguinte detalhe. Por se tratar de um verbo auxiliar, né? Do tem tradução. Se vocês procurarem no dicionário, do significa fazer. Só que quando ele aparecer numa sentença exercendo a função de verbo auxiliar, ele não pode ser traduzido. Vocês vão perceber aqui nas negativas e nas interrogativas que em nenhum momento eu estou perguntando a respeito de fazer ou negando fazer. Eu estou dizendo não faço. Ele aparece ali, só que fazer não está em questão. Ele só está formulando a sentença. Então é preciso tomar muito cuidado quando ele aparece numa situação como verbo auxiliar para formular negativas e interrogativas no presente simples, esse do aí não vai ser traduzido. Fica meio estranha a frase, fica com palavras a mais na hora de passar isso para o português. Ó. Vamos fazer uma comparação. Tá? Então, como é que ele vai funcionar numa sentença negativa e numa interrogativa? Vou apresentar para vocês. Tá? Vamos começar pelas negativas. Na sentença negativa, então, esse verbo auxiliar, o do, ele vai aparecer na sentença e sempre acompanhado da palavra de negação, o não, né, o not. Eu não vou apenas dizer I not work, eu vou precisar do verbo auxiliar. Então, vamos ver o exemplo aqui. Ó. Esta frase que está aparecendo para vocês, I do not work.
né? Significa eu não trabalho à noite. Se vocês traduzirem ela para o português, o que está em vermelho aqui, o do eu não falei. Eu só falei apenas o eu, I, o não, not e o trabalho. Eu não trabalho. Eu tenho então aqui na formulação o sujeito, alguém que está falando alguma coisa, digamos o responsável por esse verbo, né, pela conjugação. Eu tenho um verbo principal, né? Nós estamos falando aqui a respeito do trabalhar, e eu estou negando, não estou trabalhando, dizendo que eu não trabalho, e aí ele apareceu junto com a palavra not. Então ele formou um bloco aqui, ó, I do not work, tá bem? Então é isso que vocês têm que prestar atenção. Eu preciso dele para falar uma negativa. Não existe a frase sem o do para negar, eu não posso simplesmente dizer I not work. I not work não existe. Existe I do not work. Mas no momento que eu passo isso para o português, o do não existe na tradução. Eu não vou dizer eu faço não trabalho à noite. Não posso traduzir esse fazer ali. Tá? Vamos fazer uma comparação então aqui ó, do inglês com o português. Como eu disse para vocês, o inglês vai ter palavras para mais. Né? Vocês percebam ali, ó, I do not work at night. Em português, eu, espaço em branco. Não tem nenhuma figura que representa o do. Eu não trabalho à noite. Eu tenho sim um sujeito, uma negativa e o verbo que eu estou negando. Tá? É isso que vocês têm que tomar cuidado. E esse conceito de verbo auxiliar é importante que vocês entendam agora, porque para os estudos futuros, quando nós estivermos tratando de outros tempos, seja ele passado, futuro, etc., sempre vai aparecer a figura do verbo auxiliar. A língua inglesa se estrutura muito, as sentenças, os tempos verbais, são todos eles estruturados com a utilização de verbos auxiliares. O português tem alguns também, mas não são todos. É só vocês entenderem, assim, se vocês conseguirem assimilar agora para que serve um verbo auxiliar e como é que ele funciona nas negativas e nas interrogativas, principalmente, vocês vão adiantar muito serviço aí para os estudos futuros, tá? Então é isso que vocês têm que marcar. Ele aparece na sentença, mas no momento de traduzir para o português aqui na negativa, ele não é traduzido. Tá? Aí vocês vão perguntar, ok, eu sei que apareceu esse verbo aí auxiliar, mas e como é que fica então a situação de uma terceira pessoa? Porque na afirmativa, a terceira pessoa eu tinha que sempre prestar atenção, analisar o tipo de verbo e aplicar a regrinha do S ou suas variantes, o ES ou se era Y, lembra lá, a exceção have. Como é que isso vai funcionar agora, já que eu tenho essa figura do verbo auxiliar? Tá? Então, na terceira pessoa do singular, nós vamos continuar obedecendo a regra do S. Ela ainda existe. Só que agora, nós estamos esse facilitador porque eu não preciso mais analisar o verbo principal, já que eu inseri na frase o verbo auxiliar, o do, e ele que é o responsável pela construção. Lembra que eu falei lá no primeiro slide, o verbo auxiliar é responsável por indicar o tempo verbal e por indicar a terceira pessoa. Então, independente do verbo que eu estiver utilizando, eu tenho que aplicar a regra do S nele, no do. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Então, vamos fazer uma comparação primeiro. Na primeira pessoa, afirmando eu digo I work at night, não aparece nada aqui, eu simplesmente tenho uma pessoa, um sujeito e um verbo. E na negativa, eu tenho a pessoa, I, o verbo auxiliar do e a palavra negativa, I do not. Tá? Mas aqui não alterou nada porque é uma terceira pessoa, então eu não tenho que aplicar nenhuma regra. Não é terceira pessoa, desculpa. Como é que fica a terceira pessoa, então? Se na afirmativa eu aplicava uma regrinha do S no verbo principal, né? Agora, na negativa, eu aplico a regrinha do S no auxiliar, como eu falei para vocês antes. Como esse auxiliar aqui é o do, se vocês lembrarem das regras do S, o do se enquadra no segundo caso, são aquelas terminações específicas. Verbos que terminavam S, SH, CH, X e O, esses grupos verbais aí, eles não recebiam somente o S, eles recebiam o ES. Então, como o do se enquadra nesse grupo, ele recebe o ES, tá? Então, vocês vão encontrar na terceira pessoa, a negativa da terceira pessoa, ao invés de aparecer o do not, vocês vão encontrar o does not. E, por consequência, né, a conjugação da terceira pessoa recaiu sobre o do, que é o verbo auxiliar. Eu não preciso mais prestar atenção no verbo principal, não preciso aplicar regra nenhuma dessa aqui. Então, não interessa se ali é work, se é watch, independente do que eu estiver falando, eu não preciso mais me preocupar com as regrinhas do S aqui. A regra do S já se apresentou na figura do verbo auxiliar. Tá bem? Então, outra coisa que é importante vocês entenderem, né? Por se tratar de uma palavra de estrutura, né? Um verbo auxiliar, ele está ali para estruturar a frase, não para dar significado. Ele simplesmente estrutura, ele não tem tradução. Então, o do e o does, né? Seja ele as demais pessoas, a terceira pessoa, ele é comum ele vir contraído. O que é vir contraído? Ele vem junto, vem grudado. Então, nem sempre vocês vão encontrar por extenso do not, does not. O que pode acontecer é vocês encontrarem eles juntos. Observe essa primeira frase aqui, ó. Essa formulação é mais comum de vocês perceberem. I don't work at night. Tá? É só vocês têm que entender que esse don't
nada mais é do que a junção do do com o not. Como eu falei, como ele é uma palavra da estrutura, ele tem essa característica de se juntar às outras palavras para ele fica meio que escondido. Então, na verdade, don't, que vocês já devem ter visto em alguma sentença ou ouvido, né? Don't são duas palavras, o do aglutinado com o not. Como é que fica o terceira pessoa, né? O does mais o not vai virar doesn't, né? Então, essas formulações aqui são muito comuns. Eu acho que até é mais simples vocês encontrarem don't e doesn't do que separadas, do not, does not. Tá bem? Então, é mais um detalhezinho para prestar atenção aí com relação à formulação das sentenças negativas. Mas vocês têm que lembrar sempre, don't significa que são duas palavras, do mais o not, e o doesn't também significa que são duas palavras, o does mais o not, ou seja, é um verbo auxiliar junto com o não. Tá bem? Bom, como é que vai funcionar a formulação das sentenças interrogativas? Se na negativa nós já tivemos aí a presença do do junto com o not, o que vai acontecer? Como é que esse verbo auxiliar do vai operar para formar uma pergunta? Né? Então, o do na formulação de interrogativas, de perguntas, nós não temos o not agora em jogo, ele vai ocupar uma posição diferenciada na oração, na sentença. Ele vai vir numa posição imediatamente anterior ao sujeito. Tá? Sujeito, eu, tu, ele, nós, vós, eles, ou qualquer um que faça às vezes disso. Né? Vamos ver um exemplo aqui que vocês vão perceber como é que isso funciona. Se na negativa eu dizia I do not work, agora para perguntar, eu tenho aqui a figura do sujeito, né? Você, eu estou perguntando, você trabalha à noite? Percebam que, mais uma vez, eu não estou traduzindo do, não estou falando faz você trabalha à noite. Estou perguntando, você trabalha à noite? Só que eu tenho ali o sujeito você, o verbo principal, que é do que nós estamos falando, eu trabalhar, e o do apareceu, só que agora numa posição anterior, né? Só para lembrar, na negativa nós tínhamos you do not work, agora eu tenho do you. Então, isso é uma pergunta, tá? Vocês vão começar ela falando, ou começar não, vocês vão colocar antes do sujeito, né? Vai aparecer antes do sujeito, you, he. Se for uma terceira pessoa, né? Does, tá conjugadinho aqui, apareceu a conjugação da regra do S no do, antes do sujeito he. Does he work at night? De novo, nós temos o sujeito he, terceira pessoa, o verbo principal e o verbo auxiliar já conjugado ali com o ES. Mais um exemplo de pergunta eu coloquei aqui para vocês entenderem. Por que eu coloquei outra pergunta? Porque às vezes, e talvez vocês tenham ouvido isso na sua vida de estudante aí, em alguns casos, nós aprendemos de maneira errada a dizer que para formar uma sentença interrogativa é só colocar o do na frente da frase. Ele não vai na frente da frase. Ele não vai na frente, ele vai na frente do sujeito. Né? Eu tenho aqui o sujeito, que é o you, e o do vem antes, ó, sujeito, e o do vem antes do sujeito. Se eu quiser perguntar outras coisas, que não seja a resposta sim ou não, a que horas, quanto custa, como foi, é isso que vem primeiro. Então aqui eu estou perguntando, what time? A que horas? Eu quero saber a que horas você trabalha. Então primeiro vem o what time, para depois vir a estrutura da pergunta com o do. Tá? Então não confundam isso. A posição do verbo auxiliar numa sentença interrogativa é na frente do sujeito e não na frente da sentença, na frente da frase. Tá? Em alguns casos, existe essa ideia errônea de que para formular uma sentença interrogativa é só botar o do na frente. Não é na frente de tudo, é na frente do sujeito. Tá, pessoal? Vamos fazer uma comparaçãozinha agora das sentenças afirmativas com as interrogativas, só para finalizar esse assunto. Então, nós temos aqui a afirmativa de primeira pessoa, I work at night. Uma interrogativa de primeira pessoa, do you work at night? Ali não precisa conjugar, porque eu não estou tratando de um he, she, it, né? Então, simplesmente aparece o do. Uma afirmativa em terceira pessoa, he works at night, está ali a regrinha do S da afirmação, o work verbo geral. E aí, terceira pessoa, o does. Esse quadrinho aqui, assim como eu fiz no anterior, esse slide, acho que é para vocês poderem comparar e conseguir enxergar o todo agora. Eu estou chegando então no final desse conceito que eu estou desenvolvendo com vocês nesse vídeo. Acho que com essa tela aqui, com esse slide, vocês conseguem visualizar o todo do assunto. Tá bem, pessoal? Acredito que esse aqui seja o último slide, né? Então, esse é o assunto que nós estamos estudando. A partir dessas orientações que eu coloquei para vocês no vídeo e dessas explicações, as tarefas que eu vou desenvolver com vocês vão ser exercícios de aplicação dessas regras para formular sentenças negativas e sentenças interrogativas, tá bem? Então, vou encerrar o vídeo por aqui para não ficar muito longo. Era isso por enquanto. Tchau, tchau.